Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo aqui no canal Professor José Henrique, Educação Física. Olha só, vamos falar sobre esgrimas, histórias ocultas. Talvez você nunca ouviu falar sobre esse esporte, né? Tanto praticado aqui no Brasil não, mas em outros países aí continentais aí, é bem praticado. E vamos conhecer um pouco da história, né? Histórias ocultas. Assiste o vídeo até o final. O que significa esgrima? Segundo Cobb, a definição de esgrima é a arte de manusear o florete, o sabre e a espada, que tem como objetivo o ataque, defesa e contra-ataque, sendo um esporte de combate que não é permitido contato corporal. De onde surgiu a esgrima? Qual é a sua história? A história da esgrima remonta ao Antigo Egito, mas aqui duas fontes de pesquisa deste vídeo divergem do período. No site do Cobb é descrito que em um trabalho em baixo relevo encontrado em Medinet Habu, eu acho que é assim que fala, no templo construído por Ramsés III no Alto Egito, em 1190 a.C., confirma que a esgrima é aproximadamente 4 séculos anterior aos Jogos Olímpicos de Atenas de 1896. Tal trabalho mostrava uma competição esportiva organizada pelo faraó, celebrando sua vitória sobre os líbios. A segunda fonte de pesquisa, segundo Cartaxu 2013, a origem da esgrima remonta a pelo menos 3.000 anos. Um templo egípcio construído em 1170 a.C. mostrava alguns guerreiros semidespidos empunhando armas pontiagudas com bicos de proteção. A esgrima, naquela época, era muito mais que um simples esporte. Era uma maneira de combater e, como tal, não havia nenhuma regra precisa. Porém, havia preocupação com a técnica para aplicar e de defender-se dos golpes. Já na Roma Antiga, havia os gladiadores que se formavam na escola de gladiadores como Toctori Armaron, especialistas na arte de combater com armas brancas para entreter o público. A esgrima chega aos Jogos Olímpicos modernos em 1896, com a competição de florete e sabre. Somente em 1900 a espada foi incorporada à disputa. E agora vamos falar a respeito das lâminas e um pouco das regras. O florete é uma versão menor, mais leve e mais flexível da espada de esgrima, usada como arma de treinamento desde meados do século XVIII e que hoje é a arma mais comum da esgrima esportiva. Tem comprimento de até 1,10 m, lâmina de 90 cm, com um botão de plástico na ponta e pesa no máximo 500 gramas. Em muitos textos em português, florete é também uma tradução imprópria de rapier ou rapiere ou verdugo, uma arma de lâmina bem mais pesada e eficaz. A única semelhança é às vezes o uso do mesmo tipo de guarda em copo de tigela, como a chamavam os portugueses. É uma arma boa para o início da aprendizagem. Exige postura, agilidade, equilíbrio e flexibilidade. O sabre. Para podermos falar a respeito, teremos que descrever outros 2 sabres. O sabre de infantaria foi a arma de reserva da infantaria do século XVIII ao início do século XX e participou de muitas ações na Primeira Guerra Mundial. Geralmente reto, é usado para estocar tanto quanto para cortar.
tinha 75 centímetros a 1 metro de comprimento e pesava de 1 kg a 1,4 kg. O sabre de duelo foi usado a partir de 1840 como arma de duelo, principalmente na Itália e Hungria, e às vezes também como arma de defesa pessoal. O típico sabre de duelo tem 90 centímetros, pesa 900 gramas e tem guarda em estribo. O sabre de esgrima é a versão esportiva do sabre de duelo. O comprimento é padronizado em 1,05 m, com lâmina de 88 centímetros, peso de 500 gramas e guarda em estribo. O gume não é afiado, mas na esgrima, com sabre, tocar o adversário com ele conta pontos. O sabre é a arma de duelo mais violenta e ágil. Sua lâmina é a mais flexível. O atacante pode usar o seu sabre como um chicote, em que a lâmina flexiona tanto que nem o bloqueio do adversário poderá bloquear a parte frontal da lâmina do adversário, que se dobra por cima da lâmina do defensor. A espada de esgrima, tem guarda em copo. A lâmina não tem corte e a ponta é substituída por um botão plástico ou sensor. As dimensões regulamentares para adultos são de 1,10 m de comprimento e 90 cm de lâmina, com peso máximo de 770 gramas. A maioria pesa entre 350 e 450 gramas. Por ser uma arma que pode atingir o corpo todo do adversário, deve-se jogar numa posição mais ereta, vertical. Assim sendo, ela é uma arma boa para jogadores mais altos, especialmente aqueles que não têm tanta agilidade. A espada possui a lâmina mais dura das 3 armas. Produz um toque forte, pontiagudo, principalmente quando tocado na máscara do oponente. Vamos falar um pouco sobre as regras. Os combates são realizados em uma pista de 14 metros de comprimento, com 1,5 a 2 metros de largura. Os esgrimistas são posicionados a uma distância de 2 metros do adversário. O objetivo é tocar o adversário com a ponta das armas, sem ser tocado. Não é permitido contato corporal. As disputas individuais têm 3 rounds de 3 minutos cada, ou até um esgrimista tocar 15 vezes o adversário. No combate com florete, vale tocar a ponta da arma apenas no tronco do adversário, frente ou costa. Na espada, vale tocar com a ponta da arma em qualquer parte do corpo. No combate com sabre, vale tocar com a ponta e com o corte ou contracorte da lâmina da arma. A região que deve ser atingida fica da cintura para cima, incluindo os braços e as mãos. Uma curiosidade sobre espadas que nas competições antes do uso de botões e sensores era usado na ponta das espadas giz, ou as mesmas eram mergulhadas em tinta. Pode ser um dos motivos da vestimenta da esgrima ser de cor clara. Touché, toquei. Essa é uma fala muito recorrente dos 3 mosqueteiros, quem não se lembra? Beleza, galera, aceito sugestões no próximo vídeo aí. A gente posta vídeo aqui todas as quarta-feiras, beleza? Quando a gente tiver mais tempo, a gente vai estar postando com mais frequência aqui no canal, beleza? Então, quarta-feira temos sempre vídeo aqui de conteúdos relacionados à educação física. Tamo junto, é nóis, valeu!